Shavuot, Shalom, Shalom, Beit Simcha, Haverim, Vehaverot. Vamos para o primeiro assunto da nossa escola Techuvá, que é a força do errado, a força do que nós vamos falar agora, continuando acerca das mitzvot, a nossa aula. Eu queria dar alguns conselhos práticos na nossa Techuvá, muito importante quando falamos de errado. Você sabe a história do Rabino Akiva, como ele morreu? Ele, toda a sua vida, ele tinha um sonho de viver o errado e viver Meoderra, com toda a sua força, com toda a sua alma, o Kiryat Shema. E certa vez ele foi levado preso, cativo, e ele foi morto como um mártir. E os soldados passaram pente de aço, pente de ferro, desde o couro cabeludo do Rabino Akiva até as suas pernas. E foi tirando a pele dele com ele vivo ainda. E ele fazendo o Kiryat Shema. E na hora do errad, ele agradeceu a Hakadosh Baruch Hu por ter recebido o privilégio de viver o Shema, de viver o Kiryat Shema. E assim foi a morte do grande gigante espiritual, Rabino Akiva. Primeira coisa que eu queria aconselhar vocês sobre a força do a força do errado, é a seguinte questão: se o eterno é tudo em nossa volta e toda a nossa existência é secundário. Seja você mesmo, seja esposa, seja marido, seja filho, seja dinheiro, seja bens, seja inteligência, seja talento dotado, concedido por Hakadosh Baruch Hu. Se o eterno, você entender e viver que o eterno é quem vive o errado, ele tem tudo em sua existência secundário. Se o eterno é tudo em nossa vida é secundário. Está em segundo lugar. Se o eterno é na sua vida, tudo é secundário. Porque só o eterno é Somente Hakadosh Baruch Hu é A força do errado começa a impregnar dentro da nossa alma esse entendimento. O Leonardo Loureiro, nos presenteou hoje no Shaharit com um texto pequeno, do Rabat. Gostei muito, os textos pequenos, que fala do Rebbe Nehemia, que presenciou um soldado russo sendo açoitado. E ao ser açoitado, chamou a atenção do Rebbe Nehemia. E ele foi averiguar por que aquele soldado foi açoitado. Porque numa noite de inverno, o soldado que estava em trabalho de vigia deixou com que seus pés congelassem na Rússia. E aí ele foi punido. Porque, com que motivo ele foi punido com açoites? Porque no dia do juramento dele, ele prometeu a vida ao comandante, ou seja, ao seu superior. Então o comandante falou para ele: se a sua mente tivesse conectada ao juramento que você fez, teria aquecido seus pés. Ou seja, se você tivesse vivo a memória dentro de você do seu juramento, os seus pés não teriam sido congelados. Ele usou o texto de Devarim, que está na Parashá Ekev. Devarim Perek Tet, 9, e o Pasuk Gimel, 3.
Devarim 9:3, onde diz que o Eterno é como fogo abrasador. E aí não para por aí o comentário do Rabad, que diz que o que é fogo abrasador? É que uma das características da santidade é você ter uma chama divina, um fogo dentro de você. Uma capacidade de ser fervoroso naquilo que você faz. Isso é uma das características de santidade. A santidade foi vista somente nos últimos séculos como integridade, como caráter, como ser bonzinho. Mas uma das características de santidade é fogo abrasador, ou seja, ser aquecido por Hakadosh Baruch Hu. Hakadosh Baruch Hu. Ser aquecido. Não ser uma pessoa letárgica nem apática. Ser aquecido naquilo que você faz. Então aprendemos que o simples fato daquele soldado permitir que os seus pés congelassem foi motivo de alguns açoites. Isso responde uma pergunta que o Janderson fez há 1 mês e meio atrás. Na hora certa vem uma resposta forte. O Janderson me perguntou se no inverno tiver muito frio, como que a gente vai colocar o tefilim no braço esquerdo? Pode colocar por cima da roupa? Então Devarim 9:3 responde que o fogo abrasador e a aliança que você tem com o Hakadosh Baruch Hu, você não vai ter dificuldade em tirar a manga do seu braço esquerdo e colocar o tefilim do braço. Então não vai ser problema isso aí. Seu braço não vai congelar por causa do fogo ardente que está dentro de você. Não tem como congelar. Baruch Hashem. Qual é a força do errado? Certa vez, Shlomo HaMelech, ele foi testar um conselheiro sábio que ele tinha, chamado Benaia, um conselheiro sábio que Shlomo HaMelech tinha, e ele foi testar a sabedoria desse conselheiro, e falou assim: Benaia, faz favor, Sukkot está chegando, Benaia, daqui a alguns dias, nossa grande festa de Sukkot. Eu queria que você procurasse um anel, o meu anel da sorte, um anel mágico, Benaia. Procura ele para mim. E aí Benaia ficou procurando o anel do rei, mas não achava, não existia esse anel. Não existia esse anel. E Benaia foi para a aldeia, em alguns lugares, ver se achava um anel mágico. E procurou um sábio e perguntou: o rei sumiu o anel mágico dele, eu não estou conseguindo achar. Existe algum anel mágico? E aí o sábio foi, pegou um anel, poliu o anel de ouro, e aí colocou a primeira letra, gravou a primeira letra nesse anel, o Gimel, colocou a segunda letra, o Zain, e colocou a terceira letra, o Yud. E aí deu a palavra Ganzer e Avor. Ganzer e Avor, que quer dizer: isto também passará. Aí pegou o anel, chegou na festa de Sukkot, o rei todo alegre, chega Benaia com o anel e fala: rei, achei o anel, coloca no dedo. E o rei alegre, chegou a festa de Sukkot, o rei Shlomo HaMelech feliz. E aí Shlomo foi olhar para o anel e diz: isto também passará. Na mesma hora ele ficou, a alegria dele se apaziguou. Passou. E um dia ele houve uma notícia de que viria um rei contra Jerusalém. E ele ficou um pouco tumultuado, olhou para o anel e viu: isto também passará.
E esse anel de Shlomo HaMelech se tornou uma parábola daí para frente, onde todos os sábios de todas as gerações estudam acerca do anel mágico de Salomão, do rei Salomão, mas que no final das contas não era mágico, só tinha um Gam, Ze e Avó, ou seja, tinha um Gimel, um Zain e um Yud. Isto também passará. Qual é a força do errado? Qual é a força do um? É você entender que mesmo um momento de felicidade, ele é passageiro. A vida consiste em momentos. O ser humano, ele tem uma capacidade aguçada de querer imortalizar os momentos. Uma das falhas do ser humano é imortalizar os momentos, mas principalmente os momentos bons, como a alegria do casamento, a alegria de reunir com os amigos, a alegria de ter o primeiro filho, o segundo, o terceiro filho, a alegria do primeiro emprego, a alegria de uma promoção no trabalho, na empresa, a alegria de um ofício que a Hakadosh Baruch Hu confia em você, a alegria de inaugurar uma sinagoga. Mas nós não podemos, no dia da inauguração da sinagoga, temos que olhar para esse anel e entender que isso também passará. Até os momentos de alegria, você tem que estar disciplinado, porque não tem como imortalizar os momentos da nossa vida. A vida consiste em momentos, e por isso que esse famoso anel foi chamado de o anel mágico de Shlomo HaMelech, ou seja, isso também passará. Aí, daí para frente, quando Salomão estava triste, olhava para o anel e a tristeza passava. E quando ele estava feliz, ele olhava para o anel, alguém dava uma notícia para ele, ele olhava para o anel e aí a euforia abaixava. Ele percebia, caía em si, peraí, isso também passará. Sua vida seria outra se você tivesse um anel desse. Entender que tudo passa. Você pode chegar aqui hoje e contar um grande testemunho. Rocha, aconteceu isso na minha vida, eu alcancei isso, eu consegui essa causa, eu consegui essa brahá. Mas semana que vem você pode chegar e contar uma tragédia lo além. Isto também passará. Se você entende isso, você entende que nós não podemos desprezar nem os momentos difíceis, nem os momentos de alegria da nossa vida. São momentos, mas imortalizá-los, nós não temos direito de fazer isso, porque cada momento difícil é a sua história que está sendo escrita, é você que está sendo escrito, e você não pode deixar passar batido. Um momento difícil, você não vai tirar a boa lição desse momento, não é verdade? O deserto, porque existe o deserto? O deserto marca a nossa história. Avraham desceu para o deserto, Isaac desceu para o deserto, Yaakov desceu para o deserto, com 70 famílias depois foi para o Egito. E depois os Bnei Israel, quando sai do Egito, sai uma nação, entrou uma família, saiu uma nação, e agora essa nação, 40 anos no deserto. Então, isso é muito sério. Se você passar a entender, receber uma causa na justiça, trouxe muita alegria para você. Entenda o propósito divino nisso, olhe para o seu anel e leia Gam, Ze e Avó. Isto também passará. Ouviu uma notícia triste, algo ruim aconteceu com você, olhe para o anel, isto também passará. Eu queria fazer uma pergunta para vocês: quais são as duas maiores propostas do cristianismo? Por que as pessoas rejeitam? Qual é a primeira grande proposta do cristianismo? Se uma pessoa tiver pelo menos uma inteligência, ela não abandona essa proposta que o cristianismo deu.
Propôs. Primeira grande proposta da casa de Esaú: morar no céu. Você vai morar no céu. Que proposta é essa? Proposta mais que indecente. Muito bela essa proposta. Morar no céu. Agora eu pergunto, por que as pessoas largam essa proposta? Olha, coisa boa, morar no céu. Tem coisa mais gostosa de ouvir que isso, não? Morar no céu. Segunda grande proposta do cristianismo: você não vai precisar queimar eternamente no fogo do inferno. Que assustador! Queimar eternamente no inferno e, para o outro lado, morar no céu. Eu pergunto, por que eles abandonam ainda? Diante dessas duas grandes propostas. Por quê? O que está faltando? Com duas propostas dessas, de morar no céu e não queimar eternamente no inferno, só ganha o islamismo, né? Que promete 40 virgens. 70? 70? Ó. Nós estamos em 2015. Tudo se eleva, né? Então, por quê? Gente, a força do errado. O que é o errado? Ontem a gente estava conversando com o Rav Alexandre ontem sobre Jó. E Jó, ele traz uma coisa muito impressionante, a vida dele. A vida dele. Jó, ele começa dizendo, o próprio texto diz que ele era um homem íntegro, reto, temente ao Eterno. Mas depois vem algumas questões, porque causa alguns ruídos no mundo espiritual e alguma força no mundo espiritual diante daquela declaração de que era Jó. Se você estudar acerca de Jó, por exemplo, no capítulo 3, 25, ele começa a soltar algumas questões. Porque onde estava o temor de Jó? Onde estava o temor desse homem reto e íntegro? Se você perceber, ele orava pelos filhos toda madrugada, porque os filhos não estavam em casa. A maior preocupação de Jó, se você pegar Iov 3:25, olha aí comigo. Antes de Terrilim, 3:25. Porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Olha aí, porque onde eu tinha temor, naquilo que eu tinha temor, veio sobre mim. E o que receava me aconteceu. Primeiro, ele tinha temor acerca de como cuidar dos filhos e preocupar em orar pelos filhos, para os filhos não morrerem ou sofrerem. E perdeu todos os filhos. Depois ele tinha temor onde? De dar uma segurança financeira para toda a família. E onde ele foi pego? Em todos os seus bens. Depois, onde era o temor dele? Ele podia gastar com todos os médicos da época, riquíssimo. E ele perdeu a saúde. Ou seja, o temor de Jó não estava em Hakadosh Baruch Hu, estava em proteger, ter filhos saudáveis
e felizes, prosperidade e saúde. Quando chega no 42, 5, ele diz assim, qual era o pecado dele? Qual era a transgressão dele? Ele diz assim, o 42, 5, com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, tinha ouvido, mas agora te veem os meus olhos, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ou seja, o temor que muitas pessoas acham que tem, não é no eterno. Não é no eterno. É na proteção, na saúde e no bem-estar. É isso que envolve o temor das pessoas. Saúde, proteção e bem-estar. Mas só que a roupagem, que conversamos antes com o Ravi Alexandre, mas a Vera Kelly, é que é sutil esse temor. Parece que é um temor ao eterno, mas não é. E aquilo que teme, aquilo que você aparentemente tem temor, é o que sobrevém sobre você. Porque é o seu temor, não em Hakadosh Baruch Hu. O que é o temor ao eterno? Uma pessoa fala assim, é uma linguagem. Como você está? Eu estou rompendo. Espera aí, por que você está rompendo? Sua vida não foi entregue totalmente. Você está o quê? Rompendo por quê? Qual é essa linguagem? Porque você tem problemas em algumas áreas e você está colocando o seu temor nessas áreas. Ou seja, você está envolvendo sua vida, você está achando que o temor nessas áreas é genuíno e é o mesmo temor que devemos ter ao eterno. E para você, esse temor nessas áreas é o temor que você tem a Hakadosh Baruch Hu, mas não é. Por isso que Jó fala, aquilo que eu temia, o meu temor não era ao eterno. O meu temor era em não perder meus filhos. Por isso que eu orava para eles de madrugada. O meu temor era em ter saúde. Por isso que eu perdi a minha saúde. O meu temor era ter recursos para cuidar da minha casa. E isso me sobreveio. Porque o meu temor não era no eterno. Era um temor que no final das contas me trouxe foi insegurança, medo e ansiedade. Olha só. Então uma pessoa, ela diz que teme ao eterno, ela não pode romper. A vida dela já foi entregue ao eterno. Ela é serva de Hakadosh Baruch Hu. Se você for levado para o açoite, Ganzu Letová. Se você perdeu, Lo Aleinu, algum bem, Gamzu Letová. Isso não interfere no seu temor a Hakadosh Baruch Hu. O temor a Hakadosh Baruch Hu, ele se torna intacto. Intacto. Ele não é abalado. Por isso que Davi Meller diz que o Eterno ele mexe nas coisas abaláveis da nossa vida para revelar dentro de nós o inabalável. O inabalável. E aqui Iov faz techuvá, Jó faz techuvá, porque ele percebeu que o temor dele não era no Eterno. Então, quando uma pessoa cansa, porque o que move ela é um temor que ela acha que é a Deus, mas no fundo não é a Deus, não é ao Eterno, e depois ela percebe as dificuldades, as lutas, não saiu, melhora aqui, piora lá, ou vai rompendo na vida, e acha que na fé ela tem que romper. Não, não precisamos. Se você entregou sua vida ao Eterno, você vai morrer sendo servo do Eterno. Se precisar ser um mártir, vai ser um mártir com muita honra. Não vai ser problema para você. Então você coloca no Eterno um temor
que na verdade você tem é dentro da sua alma, em relação à sua própria vida, e não é ao eterno. Não é ao eterno. Tem um outro problema que a gente, dentro desse, o poder do errado, que a gente vê muito, pessoal, são a alma errante. O que é uma alma errante? O que é uma alma errante? É uma alma que não conseguiu fazer uma correção devido ao tempo. Ela começa e você percebe que em tempos, ou começou aquela alma a fazer um aparente techuvá. Mas quando ela não consegue ou não se dispõe a fazer uma correção, tikkun, na alma dela, ela tenta mudar de lugar. Eu vou mudar de grupo, eu vou mudar de Kabbalah Shabbat, eu vou mudar de pessoas para ver se agora eu vou romper. Mas depois volta a mesma coisa, porque essa alma não está conseguindo fazer correção. Então ela pode argumentar que é congregação, pode argumentar que é uma pessoa A, pode argumentar que é uma pessoa B, mas no fundo, se você for averiguar a vida dessa alma, em questão de tempo ela vai ter problema no casamento, em questão de tempo vai ter problema na empresa, em questão de tempo vai ter problema na sociedade, em questão de tempo vai ter problema em criar o próprio filho ou a própria filha, porque é uma alma errante, uma alma que não conseguiu fazer a correção, não está conseguindo o tikkun. E aí a tendência dessa alma, ela romper na vida, ficar rompendo. Mas o que é o romper dela? Ficar mudando de grupo, ou de pessoas, ou de família. Tem pessoas que mudam até de família, constituem outra família, porque acha que o erro é na família, mas não, a alma errante. E não consegue fazer tikkun. E aí a pessoa roda e não consegue entender o verdadeiro temor a Kadosh Baruch Hu, a força do errado, a força do um. Então, pessoal, a gente tem essa oportunidade e você detectar quando uma pessoa tem uma alma errante. Você perceber isso. E essa pessoa, a tendência dessa pessoa é argumentar. Mas os argumentos é porque ela não está conseguindo fazer a correção. Baruch Hashem. Então nós temos aí esse pequeno comentário sobre a força do errado, a força do um e a característica de quem realmente vive a unidade de Hakadosh Baruch Hu. Você serve ao Eterno. Então não importa o que aconteça, você serve ao Eterno. Então não tem como você falar que vai romper na sua. Não podemos romper. Nós servimos ao Eterno. Nós servimos ao Eterno. Não tem opção de eu ficar desanimado com as coisas de Hakadosh Baruch Hu, como o soldado russo. Se ele tivesse na memória o pacto que ele fez com o comando que ele estava escrito, os pés não teriam congelado. Se você soubesse o que é errado, você passaria longe da mornidão, da frieza e do descaso à sinagoga, às rezas e as mitzvot. Você passaria longe disso, você colocaria até cercas para se proteger da frieza e da mornidão. Então não rompemos, nós somos de Hakadosh Baruch Hu. Eu não me dou luxo de hoje eu estou desanimado, hoje eu estou animado para servir. Não, minha vida já foi entregue. Eu já decidi fazer isso.
Então, não é problema para nós. Agora, se o seu temor é a sua saúde, se a sua saúde for abalada, sua techuvá vai junto. Se o seu temor é o dinheiro, é não ter dinheiro para sustentar sua família, se o seu medo for esse, se o seu temor tiver aparentemente no eterno, mas no fundo é um temor que você busca proteção para sustentar sua família, se o eterno mexer um pouquinho nas suas finanças, vai abalar sua techuvá. Vai junto. Vai junto. Porque o temor não era genuíno em Hakadosh Baruch Hu. O temor era em Deus para ter proteção, para ter recursos. Isso os idólatras fazem muito bem. Baruch Hashem, que o Eterno possa nos abençoar e possamos refletir acerca da força do a força do errado em nossas vidas. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém.